Imunidade de grupo ou imunidade coletiva seria uma solução confiável no combate à Covid-19? O princípio consiste em deixar o vírus se propagar na população para que esta possa desenvolver anticorpos. A Organização Mundial da Saúde contesta a tese. Por outro lado, o isolamento social por um longo período seria prejudicial à própria imunidade do organismo? Ou seja, as pessoas poderiam ficar mais vulneráveis aos vírus e bactérias em geral, exatamente por não estarem interagindo com o meio como normalmente fazem? Assuntos polêmicos, e a gente conversa sobre esses temas com o médico infectologista Claudilson Bastos, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Claudilson. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente, dando uma entrevista em um assunto que realmente é o assunto hoje mais discutido do mundo. Primeiro, essa história. As pessoas isoladas socialmente, lavando as mãos o tempo todo, não interagindo com o meio, com as pessoas em geral, como normalmente fazem. Tem fundamento a ideia de que após esse período de isolamento social, de quarentena, as pessoas vão estar mais vulneráveis, a imunidade delas estará mais baixa exatamente porque não interagem com as demais pessoas, não trocam, com vírus que convivem conosco aí no seu dia a dia e tal? Tem fundamento essa história? Olha, por um lado, a gente sabe, e vou fazer um breve histórico sobre a nossa infância. Todo mundo sabe que os nossos pais e mães, tem que sair, a criança tem que sair, tem que pegar a mão no chão, pegar na areia, brincar para criar imunidade. Não tem essa não tem essa história? Exatamente. Exatamente, tem essa história. Precisa sair, ficar, senão... Por um lado, tem sentido, porque realmente a criança, ela não tem imunidade e a imunidade dela vai adquirindo com o passar do tempo, criando anticorpos, e para criar os anticorpos ela precisa se expor até certo ponto, certo? Então isso tem uma lógica. Porém, no momento que a gente está aqui, a gente está pontuando um aspecto, que é o aspecto do coronavírus. E o aspecto está sendo colocado em função da questão da atenção à saúde, no atendimento aos pacientes. Se todo mundo sair de vez para a rua e todo mundo se expor, o sistema de saúde vai entrar em colapso, porque, ao mesmo tempo, todos terão, digamos assim, uma exposição grande, o número de mortalidade e de morbidade de doentes será muito grande. E ninguém vai conseguir, em lugar nenhum no mundo, suportar isso. Então, esse é o X da questão. É o fato de que, se todos estiverem lá fora ao mesmo tempo, não haverá condições de atender a todos. Será impossível pela situação humana, entendeu? A nível de humanidade. Então, o isolamento social está sendo colocado em função pontual disso, né? Para que a gente possa ter um tempo suficiente para que os hospitais tenham condições, estrutura humana, estrutura de material, e que, caso houver uma demanda grande, que já está tendo, a gente tenha condições mínimas de dar atenção à população. É este o X da questão. Ficou claro? Não, essa questão, tudo bem, acho que não há dúvida em relação a isso. Esse isolamento social, esse cuidado todo que está sendo recomendado para as pessoas é exatamente para que a velocidade de propagação desse vírus diminua e a gente não provoque um colapso no sistema de saúde do país. Quanto a isso, tudo bem. Agora, isso é um ponto-chave. não, exatamente. Não, essa é a grande questão. É o que tem provocado esse isolamento social. Agora, independentemente desse cuidado que estamos tendo com o novo coronavírus, existe o risco de as pessoas, após essa quarentena, estarem mais fragilizadas do ponto de vista da imunidade diante dos vírus Na e bactérias? realidade, a imunidade são vários fatores. Tem os fatores imunológicos da pessoa, genéticos, que ele adquiriu. Por exemplo, tem pessoas alérgicas. Não é todo mundo que é alérgico. Uma pessoa alérgica é uma pessoa que, por exemplo, tem tendência a ter infecção mais fácil do que outras pessoas.
Então, existem fatores individuais do próprio organismo. Existem fatores ambientais. Mesmo assim, dentro de casa, a pessoa tem situações de má higiene, condições insalubres, que levam a ter infecção. E o fato dela estar em casa por si só não justifica que ela vai estar exposta lá fora e vai estar mais fragilizada. Esse ponto aí não é um ponto fundamental. Se todo mundo ficar em casa, quando sair, todo mundo vai ficar com a baixa imunidade. Não. Isso depende muito da idade, de comorbidade, se as pessoas têm algum problema de saúde, de fatores genéticos, de fatores ambientais. Tudo isso é que leva a pessoa a estar exposta ou não. E nessa exposição, porque todo mundo se expõe, vai ver se ela consegue combater ou não. Existe uma lei da física. No mesmo espaço não pode ocupar dois corpos. Não é? Então, ou o organismo, nós ocupamos esse espaço, ou vírus, bactérias, ocupa esse espaço. Então, a gente está eternamente, durante toda a vida, lutando na natureza contra vírus e bactérias. Elas fazem parte da natureza e não vão deixar de existir. Então, a gente está a vida toda combatendo esse tipo de situação. É interminável, até o fim das nossas vidas. E essa tese Ficou claro? de que... Não, ficou claro, sim. E essa tese de que a chamada imunidade coletiva também seria uma solução confiável? De rebanho, né? Como? De rebanho, você quer dizer? De rebanho. Exatamente. De Ou rebanho. seja, deixar que o vírus seja infectado aí por todas as pessoas para que o rebanho, se a gente pode chamar assim, né, tenha É o termo correto, fique anticorpos, tranquilo. anticorpos naturais. Isso, o senhor está entrando na linha da medicina naturalista. Tem muita gente ainda hoje, por exemplo, sarampo. Sarampo, nós temos o surto de sarampo. Nós temos sarampo ainda. O sarampo está aí, certo? Sim. Pessoas de sarampo. Algumas pessoas, na nossa época, eu posso dizer nossa época, você deve estar com 45 anos, ou 40, não é isso? Quase 60, muita doutor. gentileza da sua parte, mas que seja, vá, não tem problema. Tudo bem. Na época dos nossos avós, era dito isso. Não, o menino tem que catapora, sarampo. Não, deixa ele pegar, porque é bom que ele já cria imunidade. Exatamente, exatamente. Ainda hoje, tem pessoas que é contra vacinas, contra a imunidade da vacina. Ou seja, prefere que a criança se exponha para ela ficar com sarampo, mas aí é um risco. A pessoa que vai se expor ao sarampo é uma doença extremamente perigosa, pode matar, a pessoa pode morrer, principalmente se a criança é desnutrida, etc. e tal. Então, essa situação que a gente recebeu do passado não é válida hoje. Não significa que a pessoa que vá se expor para o coronavírus, ela tem que se expor para criar imunidade. Não, é a mesma coisa que uma gripe, porque é uma gripe. Por outros vírus, o vírus da influenza, outros vírus aí que causam gripe. Então eu vou pegar a gripe porque eu vou criar imunidade contra a gripe. Não, ninguém quer ficar gripado. Não é verdade? Você tem alguém gripado aí na época, eu vou ficar longe de você para não pegar a gripe. É uma conduta natural. Agora, a imunidade de rebanho significa que uma vez exposto, uma vez adquirido, o vírus vai estar aí, ele vai existir, ele já existe, ele já existe. Ele não vai desaparecer do planeta Terra. Só que ele vai, num determinado momento, existir de uma forma como outros vírus. Uhum. Não é? Vai estar aí, e em um determinado momento a gente vai estar exposto, a gente não vai deixar de se expor, não vai deixar de sair, mas no momento que o vírus está numa fase chamada endêmica. O que é uma situação endêmica? É uma situação que o vírus está aí, existe, como a catapora endêmica, como outras doenças. Doença de Chagas, por exemplo, é endêmica. Muita gente pode contrair doença de Chagas, mas não vai ter mais uma epidemia, nem uma pandemia. Vai existir uma população que, de vez em quando, vai ter coronavírus, outros não. Endêmica, assim, uma doença que não deixa de existir, não é isso? Ela vai. continua presente ali. Exatamente. O vírus chegou na Terra, apareceu, ele existe, certo? Seja, a não ser que surja vacina como a varíola. A varíola não desapareceu, certo? Sim. Agora você é da época da varíola, isso eu sei. Eu sei disso. Fui vacinado contra a varíola e tudo. Pois é, então.
Então, na varíola, existe a varíola? Não. Não Talvez existe mais. exista no laboratório lá, em algum laboratório de pesquisa internacional, está lá guardado no laboratório o vírus da varíola. Assim como o sarampo Mas- também deixou de existir durante um tempo e voltou agora. A varíola E pode voltou. voltar também, então? Pô, espero que não, né? Espero que não. Espero que não surja, mas assim, o sarampo não desapareceu do planeta Terra. Ele ficou numa situação muito abaixo do esperado. E agora tem surto, por quê? Porque as pessoas não foram imunizadas, as pessoas não tomaram a vacina. Uhum. Então, até surgir a vacina do coronavírus, certo? A gente vai ficar nesse dilema, nessa situação. Vai chegar um momento que o índice de casos de coronavírus baixou, é um índice aceitável, é um índice que vai estar aí exposto, de uma forma que não impeça das pessoas fazerem as suas atividades. Um outro caso vai acontecer, isso não vai deixar de existir, como o vírus da influenza existe, como outros vírus, sarampo, você falou, vai existir aí e vai estar presente, mas não dessa forma. É como se dissesse, ele apareceu do nada, não foi do nada, né? Apareceu, e a gente realmente não tinha conhecimento disso, não tivemos memória imunológica. Entendeu? Essa memória que nossos anticorpos criam memória para o vírus. Doutor Claudilson, o Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também. A minha pergunta é exatamente nesse sentido, dessa memória imunológica que a gente não tem para o coronavírus, mas nós temos pessoas que foram altamente expostas ao vírus e que não necessariamente, e que não testaram positivo para ele. A gente tem, por exemplo, aqui um caso bem palpável do secretário de saúde do estado, que os 2 filhos dele testaram positivo e ele testou negativo. O próprio prefeito Assemineto tinha um contato direto com o Caio Moraes testou positivo e a Assemineto acabou não testando positivo, fora o presidente da República. Por que algumas pessoas contraem o vírus e outras pessoas têm uma resistência maior? Como é que funciona isso, essa porta de entrada do coronavírus? A ciência já encontrou algum tipo de explicação para isso? Olha, eu vou fazer uma pergunta a você também responder. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não dá para dizer. Existem coisas na natureza humana que faz parte da natureza humana. Aí a gente pode dizer que a ciência, ela não é um todo. Ela não vai explicar o tudo, os mistérios da vida. Existem questões genéticas do indivíduo que ele tem defeitos. Tem gente que tem relação sexual com pessoas com AIDS, né? Pessoas com AIDS. Tem um estudo com prostitutas profissionais do sexo na Austrália, Nova Zelândia, alguma coisa assim, que mostrou que essas mulheres, elas tiveram risco alto e não contraíram HIV. Por quê? Essas mulheres têm algo que não desenvolveu e o HIV não evoluiu nelas. Entendeu? Não evoluiu, não apareceu. Então, são coisas da natureza humana. Aí você dá a sua árvore genealógica. Tem gente que tem meu pai, meu avô morreu com 105 anos, então eu tenho uma boa imunidade, vou ficar igual meu avô e minha avó, que morreu com 105. Não tem essa história? Sim. Não é isso? Sim. Por que alguém morre com 50 anos, 60 anos de uma infecção? Tem uma questão com meningite, por exemplo. A gente tem muitos casos de meningite. E hoje mais não, graças a Deus, é menos. Mas, por exemplo, as crianças com meningite, os pais desesperados, angustiados, com medo, com insegurança. Tem a questão psicossomática, tem a questão também emocional que influencia. O estado imunológico tem a ver com o estado de humor, né? As pessoas com depressão, elas têm baixa resistência. Você sabe disso. Então, a depressão é o mal do século. Então, a depressão baixa imunidade. E você se expõe mais e dessa forma, na exposição, você contrai a doença. Então, essas pessoas muito tensas, joga adrenalina no corpo, é tóxico, isso baixa a imunidade. Então, esses pais, alguns deles, eles desenvolveram meningite. Eu falei, poxa, por que eu tive meningite? Tudo bem, você teve contato com seu filho e tal, não teve, mas ao mesmo tempo tem essa questão. Eu percebi que esses pais que são muito angustiados, desesperados, morrem de medo, têm tensão, tem todo, né? Tem um ditado que tem corpore sana, mente sana, corpore sana. A mente sã, corpo são. Então, é uma coisa só, mente e corpo, não dá para separar. Certo? Então, se você é uma pessoa tensa, se você é uma pessoa com depressão, sua imunidade é baixa. O senhor acredita que mais cedo ou mais tarde a maioria das pessoas
vai estar infectada pelo novo coronavírus? Acredito que sim. Sabe por quê? Porque a maioria, graças a Deus, será assintomática. Pegou o coronavírus e não sabe. Só depois, por acaso, vai saber se fizer o exame lá adiante. Tá entendendo? Uhum. Então, muitos são assintomáticos. Ou seja, conseguiu, naquela lei da física do corpo, no mesmo espaço, não pode ocupar dois corpos, então o vírus não conseguiu fazer com que a pessoa ficasse doente. Então a pessoa tem anticorpos suficientes, sua imunidade está boa, a pessoa tem uma boa alimentação, a pessoa pratica esporte, a pessoa tem um estado de humor bom, a pessoa, enfim, ela faz controle de sua saúde de modo geral, tudo isso, e tem os fatores genéticos dessa pessoa, faz com que ela consiga combater o vírus. E uma discussão que ainda não está muito clara também é se uma pessoa que já contraiu esse novo coronavírus, ela fica imune a uma possível nova infecção. Em termos gerais, é o que ocorre, não é verdade? A gente cria anticorpo para um determinado vírus. Agora, exato. Não está muito claro isso ainda, não é, doutor? Não, porque é um vírus novo. Tudo que é novo, aquela questão do novo, né? A gente sai da zona do conforto, não tem tal da zona do conforto, nós saímos da zona do conforto. Nós não somos onipresentes, oniscientes. O ser humano não é o todo. Nós não somos o dono do mundo, o dono da vida, o dono da terra. Embora alguns poderosos achavam isso, não é verdade? É verdade. Mas não é o caso. Então, sendo assim, acredito eu, e é possível exatamente, que boa parte das pessoas vão ter imunidade, criar anticorpos. Eu vou falar da coqueluche, por exemplo. Coqueluche, temos coqueluche. Coqueluche da sua época também, né? Ainda tem coqueluche. Mas algumas pessoas, com o passar do tempo, cai a imunidade da coqueluche. Ela tem que ser revacinada. Certo? Então a coqueluche, principalmente o adolescente, pode ter aquela tosse e é coqueluche, ele não sabe. Também chamada de tosse comprida, né? Exatamente. A mesma coisa é com difteria, que também hoje não... Né? Mas assim, aliás, cachumba. Sem falar que o vírus pode sofrer mutação, não é? Ou seja... Exatamente. A cachumba. Não teve episódio de cachumba ano passado? Acho que foi ano passado, em algumas regiões. Por quê? A cachumba, às vezes a pessoa, depois de 10 anos, a sua imunidade, o vírus da cachumba, é como se a imunidade caiu para a cachumba. Ele pode... Entendeu? Então, aí fica a imunidade rebanha, as pessoas voltam à cachumba. Quantas doenças infecciosas contagiosas são reemergentes? Reaparecem. Coqueluche, cachumba, sarampo. De vez em quando volta. Febre amarela não voltou também. Bom, por enquanto... É o ciclo da vida. O que está valendo é a gente ter esse cuidado necessário, ficar em casa, tentar não se infectar. Isso, enfim, na melhor das hipóteses, a gente fica torcendo para que essa situação passe logo e a gente tenha a defesa necessária para enfrentar esse novo coronavírus. Certo. Antes de finalizar, eu gostaria de colocar duas coisas. Primeiro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Infectologia Regional Bahia. E o meu amigo Antônio Bandeira é membro da Sociedade Brasileira. E ele está fazendo a campanha de máscara para todos, certo? Então, essa campanha é da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, com apoio delas, no sentido de que, ao sair de casa, usa máscara para fazer com que você tenha menos exposição. Então, isso é importante, que a gente mantenha o uso das máscaras sempre. Mas não daquela máscara, não bote a mão no rosto, não bote a mão na máscara, use a cada 2 horas a de pano na rua, troque. Isso vai minimizar também. No momento que sairmos do isolamento social, a máscara vai ser a prática do dia a dia. E a segunda coisa, hoje é o Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Ou seja, temos episódios de coronavírus transmitido no hospital. Às vezes acontece isso, como toda e qualquer bactéria e infecção. Então, o controle de infecção hospitalar é o dia que a gente tem maior conscientização, o dia 15, porque um dos criadores da infecção hospitalar morreu nesse dia, então, em comemoração a ele, Samuel Weiss. E eu sou do Instituto Couto Maia. O Instituto Couto Maia é o instituto de referência do Covid. A gente não teve até então nenhum colega, nenhum médico, profissional de saúde que contraiu Covid lá, dentro do hospital. Então a gente tem um controle de CCH muito bem atuante e, graças a Deus,
não tivemos casos até o momento, não sei hoje, que eu não tenho dados, e até o momento de pessoas e profissionais de saúde que contraíram o coronavírus lá. Isso é muito bom. Maravilha. Isso deve ser comemorado. Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigado, doutor Claudilson Bastos. Sempre um prazer falar com o senhor, médico infectologista aqui conosco no Issa Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Um bom dia a todos, um grande abraço e se cuidem. Tá certo, tá dado o recado. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h48 na Tarde FM.